Como foi sua infância? Minha infância foi legal, minha infância, até os 10 anos. Nós vivíamos numa casa que era igual um sítio. A gente brincava nos pés de tangerina, ficava virando, botava os pés prendia os pés nos galhos assim, ficava de cabeça para baixo, brincando. E a gente brincava de um boneco chamado para Pedro. A gente brincava, a gente pegava as frutas no pé, siriguela, cajá, até tangerina, e comia e ficava brincando nos galhos. Minha infância foi muito feliz, muito aproveitei bastante, fui criança, que hoje em dia as crianças não são crianças, né? Eu, graças a Deus, tive uma infância muito feliz. Aí quando eu tinha uns 10 anos, aí tudo mudou quando meu pai começou a se envolver com certas pessoas, amigos, e virou alcoólatra. Aí nossa infância não foi tão legal. Me diz um medo que você tem. Meu medo maior é perder meus filhos. Eu não sei o que seria de mim sem eles, porque minha vida hoje em dia é movida a eles, então não me vejo sem. Nenhum. Depois de adulta, nenhum. Passei por tantas coisas que nada me amedronta. Com quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, numa casa de família. Eu tinha 15 anos. Eu comecei a trabalhar com 12 para 13 anos. Eu não tinha filho. Trabalhava em uma loja de biquíni em São Paulo. Uma casa gigante, mas graças a Deus eu cheguei lá. Porque minha mãe se separou do meu pai, como eu falei antes, meu pai ele se tornou um alcoólatra e deixava faltar as coisas dentro de casa. E lá eu trabalhava na loja, então eu recebia um dinheiro legal, porque pra mim era legal, né? Adolescente, não tinha o que gastar. Então foi meu primeiro trabalho. A minha patroa me ensinou bastante. Eu cresci muito com ela, porque ela era muito culta. Ela, com 44 anos, ela começou a fazer direito, para você ver que não tem tempo para começar a estudar. Eu mesma, em iniciativa minha, eu parei de estudar e fui trabalhar para ajudar minha mãe, para colocar as coisas dentro de casa, porque eu tinha mais 5 irmãos, eu era mais velha, então eu vendo aquela situação, eu mesma tomei a iniciativa de trabalhar. Quais as maiores dificuldades que passou? Minha primeira filha, a Ariela. Olha, não foi fácil, fiquei grávida da Ariela, eu tinha 17 anos. Foi bem difícil, porque minha mãe me expulsou de casa, eu tive que morar com o pai dela, eu tive que parar de estudar. A maior dificuldade foi que mesmo minha mãe separada do meu pai, ele ficava perseguindo a gente, e a gente vivia mudando de casa. A maior dificuldade foi aprender a crescer, aprender a ter todas as responsabilidades que eu tive, graças a Deus. Aprender a sair pro mundo sozinha, entendeu? Isso foi uma dificuldade, mas foi um grande aprendizado. Você teve a oportunidade de, como exemplo, fazer faculdade? Não tive. Mas eu era boa aluna, eu tinha sonhos de me formar e tudo mais, mas não tinha como, minha vida era muito corrida. Porque por mais que eu não tivesse nota ruim, não fosse ruim na escola, mas fiquei os tempos afastada e quando eu fiquei afastada, que eu voltei, então eu tinha que pegar muitas coisas, eu não tinha apoio, então não deu, então perdi um ano, né, tive que parar de estudar. Ela sempre me cobrou os estudos, eu que não terminei. Eu entrei lá, eu faltava muita aula, não ia para a escola, fui reprovada por falta, mas eu vou voltar a estudar, pode deixar. Eu só pensava em trabalhar para poder ajudar a minha mãe, porque eram 5 filhos, comigo 6. Então eu tinha que trabalhar, não tinha jeito. E na época eu dormia no serviço. Meu primeiro emprego foi de doméstica. Então eu dormia no trabalho, eu não tinha tempo. E tempos atrás, não é como hoje que tem carteira assinada, horário de entrar, de sair, não. Eu nem ganhava nenhum salário. A profissão de doméstica era muito desvalorizada e as pessoas exploravam muito. Tinha às vezes que eu ficava 15 dias fora, trabalhando. Quais são os seus sonhos? Sonhos? Ser avó. Lições de vida. Que apesar de eu não ter estudado, que estudar é tudo.
Uma menina de 12 anos abandona os estudos. Eu mesma, em iniciativa minha, eu parei de estudar e fui trabalhar para ajudar minha mãe. E começa a trabalhar. Comecei a trabalhar com 15 anos, numa casa de família. Eu tinha 15 anos, trabalhava em uma loja de biquíni em São Paulo. Mas mesmo assim expandiu o seu horizonte. Meu sonho é ser avó, eu tenho meus netos. E hoje em dia vive bem e vive feliz. Meu único sonho é esse, que os outros já deixaram de ser sonho, já realizamos, graças a Deus. Muito obrigado, tá? Então tá bom. Pela sua participação. Obrigada. Por nada. Até a próxima.